E aí pessoal, beleza? Dia 5 de outubro tem eleições municipais. Para não ficar com aquela cara de tonto na hora do voto, é melhor se preparar agora do que ficar 4 anos reclamando depois. Esta é a série Tás na Zona Eleitoral. Vamos começar do começo. Como surgiram as primeiras cidades? As primeiras grandes cidades estão da antiguidade, por exemplo, estão no Oriente, região do Iraque, em Bagdá, que é justamente a região do Tigre e Eufrates, né? Quer dizer, ali nascem as primeiras grandes cidades em torno da confluência dos rios, como na China, né, em torno do Rio Amarelo, né? O papel do rio é fundamental, porque o rio faz um fluxo, né? O fluxo que abre para o espaço e para a chegada do encontro das pessoas, porque aí tem a coisa da troca, do comércio e da viagem, né? Cidade está relacionada com troca, né? Isso até hoje, né? Movimento, fluxo, troca de bens, de coisas, de pessoas, de conhecimento. As primeiras cidades foram uma tentativa de dominar o espaço. Dominar no sentido de que você torna um espaço que é inóspito, inconhecido. Ali é a casa do João, né? Ali é a casa da Maria. Você começa a ter referências nesses caminhos, nessas trilhas de uma chupana na outra. Você tem a ideia de que você não vai ser atacado. Mas se o surgimento das cidades resolveu alguns problemas, também criou muitos outros. Roma, vejam vocês, há 2000 anos chegou a ter 1 milhão de pessoas. Foi um alerta para as pessoas perceberem que sujeira, barulho, alta densidade populacional, estresse e outros probleminhas entrassem para o cotidiano dos habitantes de uma grande cidade. Bom, e no Brasil, é claro, aconteceu tudo isso muito tempo depois. As primeiras cidades foram fundadas no início do século XVI. E por um longo tempo na nossa história, vivemos no campo. Muitas vilas e poucas cidades formavam o país. Só que hoje a coisa é completamente diferente. Como em vários outros cantos do mundo, a imensa maioria das pessoas resolveu morar nas cidades, criando inclusive o que chamamos de megacidades. Vamos ver o porquê. Olha, isso tem várias explicações. A primeira é a forma da industrialização, né? A industrialização se centrou em núcleos muito pequenos de algumas cidades, em algumas regiões, especialmente na região sudeste. Criam-se condições, então, para essa inflação urbana, né? Em 1872, quando foi feito o primeiro censo da cidade, São Paulo era uma vila desimportante e chata. Tinha 30 mil pessoas, com generosidade. Em 1930, ela já passa de 1 milhão de habitantes. Em 1940, tem quase 2. Esse é o maior crescimento urbano da história do mundo moderno. Pois é, as eleições são municipais. Nós vamos escolher quem vai cuidar do campo e das cidades. Mas nesses tempos de inflação urbana, a população do campo está que nem um mico-leão dourado, em extinção. Em 1960, 80% dos brasileiros viviam no campo, apenas 20% nas cidades. No último censo de 2000, a situação se inverteu. 81% da população já vive nas cidades. Para tentar entender melhor essa nova situação dos municípios brasileiros, nós escolhemos um lugar onde tudo é mais evidente, tudo é mais exagerado: a cidade de Itu. O senhor sabe por quê que o brasileiro resolveu morar na cidade? Olha, esse é um problema que eu não sei te explicar. Por causa da modernidade? Qual que é a modernidade? Internet, Orkut, agora na roça não tem nada disso. Na roça não tem Orkut. Não tem. Trabalhei muitos anos na roça, depois de velho, fui obrigado a vir para a cidade. A gente vai fracatando, não aguenta mais o serviço da roça, que é pesado, né? Então a gente vai descansar um pouco na cidade, né? E dá pra descansar? Descansa numa parte e se preocupa na outra, né? Como é que era a sua vida na roça? Carpir café, essas coisas. Pegava na enxada? Na enxada, sim. E agora? Agora estou trabalhando em engraxata aqui, ó. Eu vim desiludido pra cidade, mas acertei, viu? Acertei na mosca. Por quê? Porque trabalhei em firme e fui bem aposentado, viu? Graças a Deus, hoje eu tô folgado. Amarrou o burro na sombra. Tá amarrado. As mulheres da cidade são mais amorosas? Não sei. Faz amor mais gostoso, né?
No século XIX houve um movimento de ideias chamado romantismo, que lamentava a criação das cidades. Até hoje você tem assim uma espécie de saudade da pequena comunidade do interior. Lembrando que a pequena comunidade do interior é uma sociedade altamente autoritária, né? Quando aquelas senhoras e aqueles senhores colocam as cadeiras na calçada, elas ficam sabendo até a cor da cueca e das calcinhas das pessoas que passam ali. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. O que o senhor está olhando aí? Ah, já foi embora de lá. Quem que é? É o vereador que se elegeu aí. Ah, o vereador estava aqui na praça? Não, ele fica direto lá embaixo, perto daquela casa de informação lá. O bom de cidade pequena é que você fica vendo É. tudo que está acontecendo. É. E daqui você fica de olho no vereador. Ah, eu fico lá. Isso é uma vantagem de cidade pequena, né? É, a gente conhece tudo, né? Controla assim de longe. Controla. De longe a gente já fica, é só olhando assim, você já sabe, lá vem ele. O que é isso aí no seu rosto? O quê? Mostra aí essa modernidade. Pierce. Pierce. Piercing. Piercing, modernidade, mas o mais difícil nos nossos tempos é rimar modernidade com civilidade. O desafio desse século parece ser justamente tentar dar uma racionalidade que a irracionalidade do progresso a qualquer preço e do progresso que favorece poucos e desfavorece muitos, nos legou. Os sinais da crise parecem nos indicar a necessidade absoluta e imperiosa da gente não exatamente conter o progresso, né? Porque não se trata disso, né? Não se trata de um sonho de retorno, né? Mas se trata efetivamente de racionalizar aquilo que se tornou, que parecia que era a coisa mais racional do mundo, progresso, modernidade, tecnologia, avanço, etc., mas que na verdade se mostra irracional, contra a própria vida. E aí, pessoal? Vida mansa aqui, ninguém tá fazendo nada hoje? Escola tá em greve. Tá de greve a escola. Tá de greve? Tá. Os problemas de tu também são grandes? Esses problemas, isso é geral. Tanto faz Itu, que nem outras cidades. Toda cidade grande tem problema, né? Até as pequenas, quanto mais as grandes, né? É uma crise em geral, né? Onde você correr, você tá fisgado. E qual é o problema principal das cidades do Brasil? Tem muitos problemas. Muitos mesmo. Começa logo pelos governantes e assim vai. Problema de um lado, problema do outro, né? Sempre, nunca tem aquela pessoa que possa satisfazer todos a população, não é certo? Mas não somos nós que escolhemos governantes? Então, é mais o povo escolhe, só que é diferente, né? A pessoa pensa uma coisa e na finalidade é outra. Cada um sabe onde o calo lhe aperta. Onde aperta o calo. Onde a porca torce o rabo. É certo. O senhor lembra em quem o senhor votou para vereador nas últimas eleições? Não lembro. Não lembra? Não. O senhor lembra em quem o senhor votou para vereador nas últimas eleições? Olha, esse é um problema que isso é entre nós. Não muda nada. Não muda nada. Então para que serve esse negócio de eleição? Agora Não sabe. não sei. Se a gente não sabe para que serve uma eleição, em quem votou, em quem votar, esse círculo de crise e progresso das cidades pode mesmo nunca mais ter fim. Nós vivemos hoje um momento histórico. Pela primeira vez no mundo, o número de habitantes das cidades é maior que o número de habitantes do campo. Aqui no Brasil nós somos 130 milhões de eleitores, maiores de idade, todo mundo crescidinho. É hora de decidirmos quem deve administrar as cidades nessa nova era. Bom voto a todos.